Tenho este rádio e ele conecta com todos esses drones que vocês estão a ver. Menos um, que é este aqui. E este drone usa SPI, sendo que os outros drones usam UART. Ok, o que é SPI, o que é UART? SPI é quando o receptor vem dentro da placa controladora, sendo que UART é quando acoplamos um outro componente à placa controladora. Pode ser um receptor, pode ser um transmissor de vídeo. Muito bem, já sabemos o que é SPI, o que é UART, mas por que o meu rádio consegue conectar com todos esses drones, exceto um, que é este aqui? E vejam só, eu tenho outro drone pequeno que é este aqui, e ele consegue conectar com o rádio, mas este aqui não consegue. Vejam só isso também, eu tenho um drone ainda mais pequeno que este aqui, mas mesmo assim ele também consegue conectar com este rádio, menos este. Por quê? Muito bem, o que está acontecendo aqui é que todos os meus drones estão no ExpressLRS versão 3. E o meu rádio também está no ExpressLRS versão 3, sendo que este drone aqui está no ExpressLRS versão 2. E por ser uma versão antiga, eles não conseguem se mandar dados, eles não conseguem se comunicar, não conseguem conversar. Então é necessário fazer com que o drone esteja numa versão recente, assim como o rádio, para conseguirem se mandar dados e conseguirem conversar. Então a solução é fazer este drone SPI ser versão 3. Porque o que está acontecendo aqui é que o SPI foi criado e lançado numa época em que ainda usávamos ExpressLRS versão 2. Então sempre que temos um drone SPI, nós vamos ter ExpressLRS versão 2. Então a solução é atualizar este drone para a versão 3, para conseguir conectar-se com o rádio. Ok, então o que vamos fazer primeiro é entrar no configurador e conectar o drone. Bem, o drone já está conectado. Então o que vamos fazer aqui é o seguinte: primeiro vamos ir nas predefinições para salvar o nosso backup. Então vou fazer salvar backup. Isso aqui é por causa de atualizarmos o drone e ele perder todas as informações de programação que já tínhamos colocado aqui. Então, se formos atualizar e ele ficar vazio, vamos só levar o nosso backup, colocar no drone e ele estará atualizado, mas com as configurações antigas. Então aqui eu vou salvar. O nome dele é Mobula 7 S. Salvar. E agora podemos atualizar. Vamos clicar aqui no atualizar firmware. Podem ver aqui, está escrito Betaflight com port 6 ou na porta 6, quer dizer que ele está conectado, não tem problema, não vai acontecer nenhuma coisa de mal ou não vai interromper a atualização. Já agora não atualizem, logo interrompem a atualização, é um pouco arriscado. Então aqui vamos escolher o nome da placa que queremos atualizar. Existem muitas placas controladoras. Se não sabem qual é o nome da vossa placa controladora, é só conectar o drone e ver aqui em cima está escrito AMO Crazy Bee. Então é AMO Crazy Bee F4X. Então podemos simplesmente pesquisar o nome da placa aqui. AMO. Se não aparece, é só escrever outra coisa como Crazy Bee e lembrar daquele nome que era F4, XS, entre outros. Se não tem certeza, é só clicar auto-detectar. Então ele já detectou a minha placa, é Crazy Bee F4 SX 1280. E a versão é aqui onde vamos escolher. Tem versões antigas e tem versões recentes. Aqui vocês podem escolher a versão que está sendo trabalhada, não é? Ou podem simplesmente clicar a última versão que eles lançaram. Então vocês podem escolher aqui formatar o chip, limpar tudo que o chip tem lá dentro. É aquilo que eu falei, devem salvar a programação que nós já temos aqui. E já fizemos isso. Então sim, pode formatar todo o chip. Aqui temos o protocolo de rádio. O meu rádio usa Crossfire, que é ExpressLRS. Quem não tiver isso, tiver por exemplo iBuzz da FrSky, pode levar também o S-Buzz. Existem muitos tipos de receptores ou transmissores como o Spectrum ou X-Buzz. O X-Buzz, para ser sincero, é novo para mim, não é? Mas eu uso mais o Crossfire, que é ExpressLRS. E aqui tem outras opções, que é o que nós queremos atualizar na placa controladora. Já agora, prestem muita atenção nisto. É normal vocês atualizarem o vosso drone e do nada
estar a faltar alguma coisa. Por exemplo, OSD. OSD é a transmissão do vídeo ou é as informações que mostram nos goggles, no vídeo. Se tem muita carga ou não, se o drone está sem potência ou não, se está a perder sinal ou não. Então ele mostra todas as informações nos goggles. Se não tiver isso, é porque alguma coisa está a faltar aqui. Existem outros motivos, claro, mas prestem atenção quando estiverem a atualizar. Da Aqua Trainer, GPS não é muito necessário por tirar isto. É LED Strip, para pescar as LEDs, se tiver LEDs. Tem OSD, On-Screen Display, aquilo que eu estava a dizer, para ele mostrar as informações analógicos. OSD Digital, existem transmissores ou VTX digitais, como a DJI, iUnit, o 3 ou 4, esse que lançaram agora. Existem HD, não é, que é da Walksnail. São outros tipos de goggles. Pin 10, isso aqui ainda não tenho certeza o que é. VTX está aqui. Battery continuous, vou colocar isto. Vou colocar mais o que? Dashboard, não sei o que é isso, mas vou colocar esse serial. Não sei o que é isso, mas também vou colocar. Isso para servos. Então, ok. Se quisermos, podemos definir nossas coisas próprias e personalizar. Isto aqui é protocolo é D-Shot, não é brushless, é D-Shot. Telemetria incluindo automaticamente. Então, deixa eu dizer que já atualizei o meu drone, então é normal ser muito rápido, mas para quem está a fazer pela primeira vez, é normal levar muito tempo, 1 ou 2 minutos. Então, vou carregar o firmware online. Podem ver aqui, ele está a fazer detalhes da versão na nuvem. Ainda está a carregar. Isto tem que ficar verde. Então vai levar um tempo para carregar, mas geralmente é rápido. Geralmente é rápido. Mas ele deve estar a levar mais tempo por conta dessas coisas que eu coloquei aqui. Então pode ver que ele já está a carregar. Leva um tempo mesmo, leva um tempo. Mas vai encher. Vai encher. E já agora, ao fazer isto, controlem o vosso drone. É normal ele estar a aquecer e aquecer e do nada o transmissor de vídeo pode queimar ou pode desligar. Agora tem uma atualização onde quando a temperatura é alta, o drone ou o transmissor de vídeo desliga automaticamente. Não que queimou, ele só desliga. Há muito tempo queimava. Então, depois disto encher, podem ver, está tudo verde. Aqui já tem o botão atualizar firmware. Então vou clicar aqui e vai dizer criar backup. Nós já fizemos o backup, então vou ignorar e vou atualizar o drone. Formatando. Está a formatar tudo que tem dentro do Fly Controller. Como vimos aqui, é formatar o chip. Agora está a atualizar. E aí, isto levou um tempo. Isto levou um tempo, mas o bom é que está a andar. Muito bem, programação, sucesso, ele já carregou. Agora o que vamos fazer é conectar o drone. Ele vai dizer aqui algumas informações como atenção, os seguintes problemas com a sua configuração foram detectados. O acelerômetro não está calibrado, isto sempre acontece. Então vamos fechar isto. O que quer dizer aquilo? Quer dizer que o drone pode voar, mas não bem, não vai voar bem. Então é necessário calibrar o acelerômetro, não é? Vou deixar o drone reto e vou calibrar o acelerômetro. E o drone já está calibrado. Agora é o seguinte, o drone está muito quente, então eu vou deixar ele arrefecer, vou ter que desconectar, ficar alguns minutos e depois vou voltar a conectar. Então vou desconectar o drone e vamos aguardar. A few moments later. Muito bem, estamos de volta e o drone já está frio, levou uns 3, 4 minutos. Então agora vamos conectar. E vamos ver a nossa configuração. Primeira coisa, vimos o acelerômetro, o drone já está calibrado, até vamos fazer outra vez. Calibrar acelerômetro.
Drone calibrado. Agora vamos para as portas, ver se está tudo bem ou não. Isto aqui não é necessário porque temos SPI, entrada de sensor, saída de telemetria, periféricos, isso acho que não é necessário. Mas vamos ver as configuração. Frequência do loop PID. Bem, primeira coisa que eu vou testar aqui é o USD. Eu quero ver o USD se ele mostra alguma diferença. Tá vazio, tá limpo. Então, ok, vou configurar o drone. Aqui é onde eu configuro os meus sinais, letra do sistema dos óculos, altitude, parâmetro, bateria utilizada, bússola, canais. Ok, primeiro eu quero bateria sempre, procuro a bateria. Isso aqui não é. Onde é que está a bateria? Modo de voo também posso colocar. Isto eu vou gastar por aqui. Então, qualidade da conexão. Isso eu vou deixar lá em cima. São por minuto esses satélites. Ok. Temperatura, transmissor de vídeo. Não sei se ele vai sentir mesmo a temperatura ou não, mas vou deixar isto aqui. Total de voz. Voltagem média das células da bateria é isto que eu quero. Então, isto eu vou levar, vou colocar aqui. Voltagem do VTX, taxa de transmissão. Voltagem da bateria. Isso eu creio que não é necessário. Vou deixar. Porque é uma célula, né? Então não é necessário colocar muitas coisas. Então vou salvar e venho para a transmissão de vídeo. A transmissão de vídeo não tenho. Ok, tem uma coisa que vão aprender agora. Uma outra coisa extra que vão aprender agora. É, atenção, o VTX não está configurado ou não é compatível. Não é possível modificar os valores por aqui. Isto somente é possível se o controlador de voo está conectado ao VTX utilizando um protocolo como o Tramp ou Smart Audio e está corretamente configurado na aba Portas. Então, vamos para Portas. Venho aqui e ativo o VTX Smart Audio. Então, este é um tipo de protocolo que os transmissores de vídeo de drones utilizam. Então, depois de ativar isto, vamos nas portas, depois de ativar o TBS Smart Audio, vamos para transmissor de vídeo e podem ver que já posso configurar o meu drone, não é o transmissor de vídeo do meu drone. Que diz dispositivo pronto. Então, ok. Tem outra coisa aqui. Estão a perceber que eu quero configurar, mas ele está aqui não tem nada, nenhum. Então eu venho para a linha de comandos, escrevo diff, if all, e posso procurar aqui, não tem transmissor de vídeo, não tem as taxas de transmissor de vídeo. Então vou para aqui no Chrome e pesquiso Mobile 7 VTX Table no GitHub, entro aqui. Então estão aqui alguns dados. Vou levar esta programação e ir colocar no CLI. Então faço isto. Copy. E depois vou no configurador outra vez. Conecto o drone. E depois vou para CLI. Faço isto. Copio tudo. Meu acabou por falhar. Anul. Então volto para o Chrome. Baixar arquivo RAW. Ok. Então vou para o configurador, não é?
Tenho que copiar isto aqui outra vez para ver se ele vai aceitar dessa maneira ou não. E coloco os... Oh, não aceitou. Não aceitou. Então vou para o transmissor de vídeo. Transmissor de vídeo, carregar, dar a transferência. Não há nada. Carregar do arquivo. Para os downloads. Model StoryTX. Faço isto. Ok. Uma tabela está aqui. A tabela está aqui. Vamos ver se será aqui. Muito bem. Então, é assim como fazemos para colocar o transmissor de vídeo ou a configuração do transmissor de vídeo dentro do drone, não é? Então, eu geralmente escolho o Race Band, canal, eu geralmente escolho 4, canal 4, não é? Mas agora eu uso o canal 8 porque o canal 8 tem uma frequência diferente do Wi-Fi. Então, para evitar interferências, vou colocar o canal 8 e potência 200. Agora estou a perceber que alguma coisa está errada aqui. Este drone tem um transmissor de vídeo que lança uma frequência de 400 mW e aqui está a dizer 200. Então vou ter que procurar um outro arquivo, mas deixa eu salvar este aqui. Salvar. Vamos ver outras configurações sobre isso no VTX. Não vou deixar porque claro que eu quero um transmissor de vídeo que me deixe ir para longe com o meu drone, não é? Com uma boa transmissão de vídeo. Então, motores. Muito bem. Ok, senhoras e senhores, estou a ver que isto ainda quer nos fazer dar muitas voltas. Vamos para definições. Vou fazer restaurar backup. Lembram do que falamos antes? Restaurar backup. Procuro documentos que têm a ver com Mobile 7. Este aqui. Abrir. Ele já está a carregar toda a configuração que eu tinha antes de atualizar o drone. Então, em vez de estar a dar voltas e procurar transmissores de vídeos, entre outros, só vou carregar tudo. Ok, e sei salvar mesmo assim. Está a dizer que algumas coisas não estão 100%, mas ele consegue rodar. Então, muito bem, o acelerômetro já está calibrado. As portas, temos o vídeo, configuração, nome da aeronave, módula, nome do piloto. Ok. On-screen display ou tela OLED. Aqui está o on-screen display para mostrar informações, não é? Então vou fazer salvar e reiniciar. Então aqui praticamente tem tudo configurado porque colocamos a programação antiga, não é? Sendo que o drone está atualizado. Mas agora que nós queremos ver aqui é se o drone conecta com o rádio ou não. Então agora eu vou ligar o rádio. Ok, agora vamos ver aqui, será que ele vai conectar ou não? E podem ver que ele conectou sem o drone ter um receptor externo. Então ele já funciona sem ter um UART, só funciona com SPI. Então aqui tem minhas, quem quiser pode colocar a sua chave para o drone estar sempre a conectar. É meio que uma palavra passe. Não andem a passar para ninguém, porque se vocês passarem para alguém do nada falhar e usar o vosso mesmo código ou o vosso código, não é, a vossa chave de ativação, é normal com que o remote dele conecte com o seu drone ou o seu remote conecte com o drone dele. Então não andem a partilhar isso, é algo pessoal. E acho que é tudo. É tudo. Aqui já tem os modos: armar, OSD, Crash Flip, Angle Mode, Raise Mode. E o OSD podem ver que está configurado. O que está configurado? Está configurado. Tem todas as informações que eu tinha antes. Só tenho que organizar isto aqui, mas vai se ver depois. Transmissor de vídeo. Então, canal 3, o canal 8, potência é até 400 mW. Não sei, 400 mW. Podem ver agora que o transmissor de vídeo já está diferente, não é?
400 mW. E aqui diz dispositivo pronto, que é OK. Então vou salvar isto, mudar essas configurações aqui. Muito bem, então as configurações já mudaram. O meu canal é 8, frequência 5917, potência é 400. Então creio que já está tudo bem. Ok, então por hoje é tudo, amigos. Se inscrevam se querem aprender mais e tem mais conteúdo no canal sobre SPI. Se vocês não querem atualizar, podem muito bem colocar um receptor externo e fazer o drone série UART. Não tem problema ter dois receptores no drone, é só mudar se queres SPI ou se queres usar o UART. É uma solução também. Muitos pensam em comprar um outro módulo e acrescentar aqui atrás. É um módulo externo que pode ser uma versão 2. Se você quiser pode usar o interno, que é a versão 3, mas não. A solução seria simplesmente atualizar o drone para uma versão recente. Então é isso, se inscrevam e tenha mais conteúdos no canal.